Saudações! Quem fala com vocês é o Solemar para a SNext Cybersegurança. E hoje, se você está assistindo, principalmente logo que esse vídeo foi lançado, estamos na primeira semana de novembro, que é conhecida na segurança da informação como a Semana da Ética e Conformidade Corporativa. É praticamente uma continuação do último mês de outubro, né, que é o mês da conscientização sobre segurança da informação, sobre cibersegurança. E, enfim, eu quero trazer uma coisa bem interessante para pensarmos nisso também, que não é claro, não se limita somente a isso, né? Conformidade corporativa, ética, vai muito além de todos os aspectos da empresa, né? Seja cultura, seja processo, seja tecnologia. Então, um dos pontos que me pegou muito esses últimos dias, assim, que me aconteceu mesmo, foi ver descasos no correto descarte de dados das empresas. E isso faz parte de ter conformidade, faz parte de ter uma ética interna, política interna dentro da empresa. Então eu pensei em trazer algo nesse sentido hoje, e até fiz umas anotaçõezinhas aqui para não perder toda a ideia, né? Fiz os meus tópicos. E você deve estar pensando, poxa, mas existe alguma norma, alguma coisa que eu possa seguir para fazer da forma certa? E você está certo? Sim, existe. Tem outras, tá? Mas o que eu estou trazendo hoje aqui é a NIST 888. Está na tela. É, ela, é, ela tem sua primeira versão ainda de 2014, mas enfim, ela é bem simples e objetiva, digamos assim, né? Que é realmente na questão de sanitização de, uh, de dados e informações pertinentes à empresa. E o que é sanitização? A sanitização ela é um processo para fazer com que todos os dados, as informações, sejam não mais possíveis de ser lidos em um certo esforço de recuperação. Então existem várias maneiras de você deletar alguma informação, certo? Então você pode lá deletar, você pode fazer uma formatação a zero, você pode, sei lá, brincar um pouco com destruição física, né? Eu vou falar mais sobre isso. Mas enfim, esses são vários níveis de destruição, de remoção, de sanitização, mas cada nível vai oferecer uma facilidade, vai oferecer um risco, vai oferecer um esforço, enfim, nesse sentido. E a ideia de se você assim, você vai descartar, se a empresa vai descartar alguma coisa e não vai fazer nenhuma sanitização, a empresa tem que pensar se isso vai, se essas informações que estão saindo da empresa, elas irão causar algum impacto ou não, caso elas venham a público. É a mesma coisa que um vazamento de segurança quando uma empresa, por exemplo, ela é hackeada. E é interessante que essa norma da NIST, ela não pensa só no papel, no digital, né? Agora já falei. No digital. Ela pensa também no papel. Os dados também estão impressos, por exemplo. Né? Seja um contrato, por exemplo, impresso que não pode ser liberado. Já peguei casos também. E contratos que foram jogados fora. Inteiros, com assinaturas, CPFs, endereços, tudo isso. Então, realmente, a norma ela abrange todo um nível de dados, né? Seja digital, seja em armazenamento magnético, que são os disquetes, enfim, os CDs, os discos, fitas, né? Fitas ainda existem empresas que usam fitas como para gravação de dados. Também o HD, o SSD, enfim, que é mais comum no nosso dia a dia. E para nós entendermos o que dados têm importância, que informações têm importância na nossa empresa, nós temos que primeiramente categorizar isso. Categorizar esses dados, essas informações, vai definir quais são os processos para a execução das melhorias ou execução dos processos de sanitização da empresa, né, dos dados da empresa. Então, por exemplo, se você pegar um dado que é público, pode ser que uma formatação simples já vai resolver, mas uma informação mais
confidencial, por exemplo, ela vai, que está categorizada no outro nível já, ela vai precisar de uma forma mais forte, né? Uma criptografia mais forte, por exemplo, uma forma mais potente, com menos riscos para a recuperação dos dados. Então, vai depender quais são os dados. Então, realmente é importante categorizar para, enfim, não deixar nenhum algo para trás, né? Que não se sabe, né? E além da sanitização de dados, categorizar dados é muito importante, até para o próprio dia a dia da empresa e operação dos dados. Então, existem 3 opções que você pode remover, sanitizar dados. Existe a limpeza, que é aquela mais simples, né? Que ela vai formatar o disco a zero, por exemplo, vai substituir num HD, tem uma imagem para sua tela, você vai ver que tem uma tabelinha. Aquilo são onde os dados estão. A tabelinha coloca que os dados estão lá, né? Por exemplo. E isso ali vai ser gravado num disco, por exemplo, ou SSD ou HD. Né? E isso vai fazer com que aquela tabela vai ser limpa, formatada a zero, por exemplo, que assim vai trocar da forma mais simples, né? Ela vai trocar todo o que aqueles dados por zeros. Aí isso vai fazer com que da forma mais simples de recuperação já não seja possível. Claro, leva para o laboratório, o laboratório consegue recuperar ainda. Tem também daí então a eliminação. Eliminação ainda não envolve, ainda envolve laboratório, só que em vez do laboratório recuperar os dados, o laboratório vai remover esses dados. Então, os HDs, por exemplo, são usados magneticamente para remover os dados. Enfim, outras. O SSD. O SSD ele vai ser usado como troca da chave criptográfica para não fazer com que os dados antigos não sejam mais recuperados. Então isso já é um próximo nível, além da formatação mais simples, que é no primeiro nível. E também tem o último nível, que é isso aqui, ó. Destruição. Isso aqui, quando é bem destruído, não recupera mais. Certo? Porque uma coisa a se pensar é quanto vale isso aqui. Por exemplo, isso aqui é uma HD de 500 GB. Digamos que você tem lá de 4 teras, 10 teras, 20 teras, seja o que for. Uma HD de 500 GB hoje, você compra por, sei lá, 100 reais, 150 reais no máximo. Quanto vale as informações da sua empresa? 100 reais? Então, vale a pena, certo? Deixar ele bem picado, né? Como diria o Chaves em um dos episódios do seriado. Você vai ver só, viu, Kiko? Eu vou te pegar, vou te dar uma surra daquela se te deixar bem moído, viu? E após tudo isso, é sempre necessário ter formas de verificação. Por exemplo, né, que aquele dado, aquele documento impresso, aquele disco, aquele SSD, aquele CD, aquele disquete, ele foi realmente destruído. Então, sempre precisa ter a forma de verificação dos métodos usados, dos resultados e do equipamento que foi utilizado, por exemplo. Para realmente garantir que o processo ele foi feito da forma certa. Até porque, nessa parte, o elo mais fraco vai continuar sendo o humano, que pode trocar um disco, uma máquina pode desfiltrar os dados antes de destruir, enfim, né? E tudo isso também tem que ser documentado. Estando documentado, é mais fácil depois você rastrear e também manter, né? Manter os recordes e os logs do que foi feito, como foi feito, enfim, né? Para o caso de uma futura consulta aí também, por segurança mesmo, né? Para manter quem fez o serviço, como foi feito, né? E assim ter documentado e para se resguardar de qualquer evento que venha a ocorrer em relação a alguma informação que estava contida naquele disco ou o próprio objeto em si estar envolvido em alguma coisa.
E claro, como eu falei já do papel humano, né, também vem a localização, né? O processo, a verificação dos métodos ali tem a sua... tem que ser tudo bem pensado, né? Assim como todo o processo, todos os processos da empresa são bem pensados. Desde o processo de entrada de dados, como manipulação. E nós estamos falando aqui da remoção, né? Então, mais remoção de discos, de SSDs e, enfim, mídia, né? Sanitização de mídia. Mas, enfim, é algo que realmente vem muito de acordo com essa semana, que é conformidade corporativa e ética, né? Que vai envolver muito isso, mas, claro, como eu disse, não é só remoção de sanitização de dados, remoção de dados, é tudo, né? O processo da manipulação, é o processo de utilizar a tecnologia de forma certa, é o processo de você ter é o processo de você ter processo na sua empresa através de uma política que envolve proteção de dados mesmo, né? Que as pessoas elas entendem o valor das informações, os colaboradores entendem esse valor e realmente trabalhem para ajudar uns aos outros de uma forma que, digamos que até na questão, né, melhorias contra ataques, né? Contra ataques quando um colaborador ajuda o outro a detectar alguma coisa e comunicação. Isso é muito baseado nisso, é comunicação, é trabalho em equipe. Nenhuma segurança vai funcionar sem isso. E mesmo que tenha toda tecnologia, né? Tecnologia é um meio, ela não é um fim. Então é necessário ter ética, é necessário ter cultura para conseguir definir processos e conseguir chegar na tecnologia de forma certa. Então, então realmente, eu trouxe hoje a questão da sanitização de mídia, por causa que é um problema, como eu disse, eu peguei esse último mês, eu peguei 2, 3 problemas ali de sanitização, e isso é um incidente tremendo. E, enfim, esse é só um dos motivos, dos assuntos que se pode trabalhar numa ética e conformidade corporativa. Mas eu espero vê-lo no próximo episódio, quando assim sair, falando de algum assunto também muito pertinente, né? Como sempre. E nos vemos no próximo. Quem falou para vocês é o Solimar, para a Next Cybersegurança.